Olá a todos, muito bem-vindos ao Pode Florescer. Este é um projeto que nasceu no meu coração há alguns anos atrás. Um projeto que visa ajudar mulheres que têm histórias de relacionamentos abusivos e que superaram as suas dores emocionais. E uma das coisas que nós vamos focar aqui hoje com a doutora Eliana Flores. Muito obrigada, Eliana, por teres aceito este convite de estares aqui connosco. É sempre um prazer, eu já estou cá na terceira vez. É a terceira vez. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante nas nossas vidas, dependência emocional. Eliana, consideras que todos nós somos dependentes emocionais ou não? Acho que isso é muito forte, dizer todos, não é? Dizer essa palavra todos é muito forte. Eu acho que todos nós, em algum momento, podemos ter uma dependência emocional. Mas a dependência emocional é algo também assim, muito abrangente, se a gente for olhar a nível psicológico. Porque é uma dependência psicológica. Toda dependência, como dependência química, não é? Uma dependência não só de alguém, mas se a gente falar dependência emocional, claro, tem a ver com as emoções. Né? Tem a ver com a fragilidade. Por exemplo, uma pessoa que muito cedo perdeu, né, os pais, fica um buraco emocional. Né? Provavelmente essa pessoa vai ter uma tendência, se ela não for elaborada, por isso que eu digo, a terapia é muito importante. Autoconhecimento, a chave para a gente realmente se conhecer, por isso que é a palavra autoconhecimento, eu me conhecer, e eu saber medir, será que eu tenho essa tendência à dependência emocional, ou que se eu tenho, qual é o nível dessa dependência emocional? Eu acredito muito na questão também do nível. E há pessoas que também elaboram, né, reconhecem que tem essa tendência e elaboram. E mulheres que entram em relacionamentos abusivos e aceitam aquilo por longos anos, está intimamente ligado. Sim, com certeza. Isso aí muitas pessoas, geralmente elas entram em um relacionamento, elas não sabem. Primeiro, que não tem essa tendência da dependência emocional, e vai se permitindo, se vai se levando. Nada acontece de uma coisa assim, de uma hora para outra. É um processo. Não é? Então, por exemplo, tem pessoas que se apaixonam. E aqui eu já abro uma janela a dizer que tenham cuidado, porque hoje na internet muitas pessoas fazem o autodiagnóstico. Isso é muito perigoso. Já disse, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e toda gente tem alguma coisa, porque faz um diagnóstico por um vídeo, ou por um corte de vídeo. Então isso é muito perigoso. Então o relacionamento abusivo, as pessoas entram no relacionamento abusivo, às vezes por essa questão dessa dependência, desse buraco emocional, por não se encher de amor. Então aqui, já digo as chaves, autoconhecimento, amor próprio. Né? Então, quando eu me encho desse amor, eu não vou me deixar levar, porque eu vou começar a fazer uma triagem. Esta pessoa realmente gosta de mim? Ou ela simplesmente está a me controlar? O controle aí já faz parte, né, de alguém que está, né, que você escreveu aí sobre o narcisismo, né, sobre os psicopatas, e a carência. E geralmente essas pessoas doentes, elas sempre vão procurar uma presa fácil. E a presa fácil normalmente é uma pessoa que tem essa tendência emocional, ou já tem essa dependência emocional já instalada. Não é? Com padrões que viveram no passado, com os pais. Sim. Né? Então, se houve essa lacuna, não é, desse estado emocional, é uma presa fácil. Então, eu preciso me encher, porque uma pessoa que está preenchida, ela não vai se permitir. O que é que tu fazes clinicamente, enquanto psicóloga, quando a mulher chega ao teu consultório ou online? Tu também trabalhas online, não é? Só trabalho online. Hoje agora, o meu consultório eu não tenho mais, né, desde muito antes da pandemia, porque eu tenho um trabalho também, né, da missão. Isso. Eu faço o trabalho com palestras, workshops, dentro de igreja, fora de igrejas, né, para o mundo. Então eu viajo muito, você sabe que eu viajo muito. Hoje calhou de eu estar aqui, não é? Uma passada pelo Algarve, só uma passada. Então eu viajo muito por causa da questão das viagens. Meu trabalho é só online. E atendo, né, inglês, português, famílias. E é uma forma também de fazer missão, né? Claro, de ajudar as pessoas. Claro. Através dos nossos conhecimentos é isso que sabemos fazer. E ajudar fazer. Pessoas. Né? Eu acredito que hoje, mais a gente ajudando as pessoas, estamos ajudando ao nosso entorno, à nossa sociedade. Quando tu atendes, não sei se já te aconteceu, se te recordas e queres contar aqui, algum caso de alguma mulher que tenha sido vítima de violência doméstica, especificamente,
e tenha permanecido nesse relacionamento, apesar de saber que aquilo faz-lhe mal e que foi vítima de abusos, permanecer no relacionamento. Sim, já atendi. Como é que trabalhas com este tipo de mulher? O que fazes? Que processo é que tu passas até que elas tenham o autoconhecimento? Primeiro, essa palavra que você disse, é um processo. Primeiro é fazer a pessoa entender e aceitar que está dentro de um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, coitadinho, ele foi assim, porque busca justificativas. Há muitas mulheres que elas estão a sofrer e ela busca justificativa no sentido, ele porque não teve pai, porque ele não teve mãe, porque ele foi um coitadinho, então ele é o coitadinho. Então ele faz isso porque ele é um coitado. Então a mulher ela não consegue perceber que ela está sendo manipulada, de que ela está sendo esmagada. No momento que chega a essa conclusão, que é dolorosa, né? Tem umas que até sabem, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu não sei sair disso. E às vezes sai e vai para um relacionamento pior. E eu já tive pessoas que ela já teve 7 casamentos. Parece forte isso, né? Mas ela saindo de um outro, e iam piorar. O que que acontece a nível cerebral? É um comportamento, não é? É um padrão de comportamento. O que que o cérebro vai fazer? Olha, você entrou, ela quer corrigir aquilo lá no passado. Você entra naquele relacionamento, então o cérebro assim, você vai buscar algo para corrigir. Não sei se você faz entender, não é? Então assim, quando a pessoa percebe que ela está em um relacionamento que está sendo semelhante àquilo, né, que já passou, de um momento eu já sei como lidar, porque o novo assusta. Tem pessoas que estão naquele lugar, mas e se eu sair para aquela porta e tem uma saída, mas o desconhecido também me assusta. Esse aqui, pelo menos, já sei lidar. Eu atendi uma pessoa que não foi ela que tomou a iniciativa. Ela estava com o telefone e alguém escutou, era alguém da escola, né, e por acaso era o psicólogo da escola, do filho. Quando viu o tratamento do esposo, automaticamente, aquele processo denunciou. Né? Mas ela até então, ela não sabia, ela tinha pânico, ela tinha medo de tudo. Por quê? Ela estava vivendo uma vida totalmente anonimada, ou seja, tudo era ele que fazia, ela não tinha poder, ela não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, como é que ela ia sair? Financeiramente era dependente também. Dependente, totalmente dependente. E a pessoa, assim, com uma mente super brilhante, com vários talentos. Né? Hoje, depois que ela saiu e foi para uma casa de acolhimento, e ela conseguiu florescer, conseguiu olhar para si e, de repente, conseguir enxergar os seus próprios recursos. E talentos. Os talentos, sim, os recursos emocionais. E possivelmente perdeu a sua identidade, teve que reconstruí-la. Exatamente. E nesse processo, o que é que tu dirias a essa mulher? O que é que ela necessita para se reconstruir, para florescer? É olhar para si. Primeiro começa a olhar com amor. Tem outras pessoas que ela começa a se olhar com culpa. Porque eu fui culpada, porque eu me deixei, eu permiti isso acontecer. Então, normalmente, assim, o auto-perdão é muito importante. Ok, você fez no passado, mas e hoje? O que é que você quer hoje? Sim. Então, é buscar a mente para o presente. Então, eu fui no passado dependente, mas eu não quero ser mais. Então, a gente começa a elaborar, formar novos padrões de comportamento mental para que ela, no presente, consiga ter passos firmes. Tem recaída? Pode ter recaída. Porque acontece ter recaída. Mas quando eu olho para mim com amor, eu mereço ser feliz. Eu mereço reconstruir. E não ficar com esse pensamento, eu fiz, acabou. Eu me perdoo, e aconteceu isso, e vou para frente. Correto. Esse é o caso que tu te lembras mais... Eu acho que depois com tantos, não é? E até que não foi a abordagem, não foi ela, não foi a pessoa que, não é? Foi outra pessoa que interviu. Uhum. Chegaste a tratar essa mulher ou não? Não, eu conheci essa pessoa, não é? E deu um movimento, porque ela foi cuidada pelo Estado. Né? Mas eu já cuidei de outra pessoa, pronto, que elaboramos, e hoje tem um casamento feliz, mas houve que fazer esse trabalho com ela primeiro. Não é? Porque... E se permitir ser feliz, não se culpar tanto, não é? Isso. E muitas vezes ficam com o agressor ou mudam de parceiro? Muda de parceiro. Porque a lembrança, a não ser que é trato dos dois. Tem que ser tratado as duas. Se a outra, né, o parceiro também quer. A gente vai falar mulher, mas tem homens também. Recentemente eu soube de um caso, um homem, ele não sabia.
né, que tinha essa dependência. Ou seja, era uma pessoa, escolheu, se apaixonou. Tem isso aí também, né? Porque na paixão, a gente faz coisa pelo outro porque estamos apaixonados. Então, tem que ter muito cuidado na intensidade e na duração disso. Porque no início, a paixão permite você anda milhas com aquela pessoa. Você, por exemplo, você não gosta de sushi. Ok, eu não gosto de sushi, mas eu tô tão apaixonado, eu vou lá. Pronto. Uma coisa é você se anular a sua identidade em função do outro. Aí já entra, aí é onde que está. Aí já entra na questão da dependência emocional. Porque o que acontece na dependência emocional? Eu já não sou mais eu sem o outro. Então, eu preciso, essa coisa de dizer assim, eu estou procurando minha outra metade, não, você é inteira. Deus nos fez inteiro. Nós somos pessoas inteiras. Existe o eu, o tu e o nós. Exatamente. Então, na paixão, na paixão é normal eu me doar, eu fazer algo pela outra pessoa. Em um certo momento, mas vai chegar um momento, se eu perder minha identidade. Certo. Se eu for perdendo minha identidade, um momento, eu já não sei quem eu sou. Eu já sou mais dependente daquela pessoa. Entende? Então, a dependência emocional pode começar também por aí, né? E tu achas que uma pessoa que vive num relacionamento tóxico ou abusivo também vai ser ela própria, vai ser tóxica, se não for curada? Se ela viver por muito tempo? Sim. Obviamente, né? É tipo assim, você tem uma laranja boa. Contamina. Contamina. Porque lembra que nós temos neurônios espelhos, não é? O comportamento do outro vai modulando. É normal, um casal de 30 anos. Né? Eu, por exemplo, eu tive o privilégio, meus avós, de viverem mais de 50 anos, né? Meus avós. Uau. E eu via... Gente, eles falavam o teu sotaque, o gesto, e pouco falar, só o olhar já sabia. O olhar, não é, do outro, tão bem. se conhece tão bem. Então, é normal que uma pessoa que vive tantos anos juntos, se um modula o outro, não é? Isso é normal. E nessa questão da toxicidade, o que é que tu achas? Depois de terminar um relacionamento abusivo, não é? Com uma pessoa tóxica, devemos fazer terapia? Essencial. Essencial. Porque... imagina, muitos anos você sendo esmagado ali, você perdeu, sua identidade foi fragmentada, ela foi afetada. Chega um momento que as pessoas, eu já tive pessoas dizer, eu já não sei quem eu sou, eu já não sei se eu gosto disso, ou se eu faço isso por causa de mim, ou porque isso já está instalado em mim. A pessoa fica totalmente perdida. É uma sensação muito ruim. Não é? Imagine você não saber que... Eu já não sei meio quem eu sou. Imagina. É um barco à deriva. Vem um vento, vai para um... E isso é perigoso porque quando você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Não é? Então, por que as pessoas saem de um relacionamento por outro? Porque se ela é dependente, então ela já não tem mais aquela outra pessoa. Sim, não é? Ela tenta fazer aquele movimento de cura, mas ela está vulnerável. É tipo assim, uma pele novinha, quando você se queima e está uma pele nova sendo regenerada, qualquer coisa machuca, não é? Então, assim, a pessoa está muito sensível, muito vulnerável. Então, qualquer coisa. Se ela está muito carente, não é? Ela está sensível. Chega uma pessoa ali mostrando, ela não consegue perceber se aquela pessoa está com ela ali querendo controlar ou ela está ali porque realmente gosta de você. Quando eu estou na minha plenitude, eu consigo perceber se aquela pessoa ela está vendo, sabe? É igual o Snake, né? A cobra, né? Vem ali querendo te apanhar. Não é? Ou está ali mesmo porque ela está fazendo aquilo tudo, não por controle, mas porque realmente ela gosta de você. Ela quer, ela gosta da tua companhia. E tem uma coisa assim, você gosta... Recentemente eu perguntei, alguém muito próximo a mim, assim, você gosta de mim ou você gosta da minha companhia? Eu amei a resposta, né? Eu amo-te e gosto da sua companhia. Então significa, porque muitas vezes eu gosto porque essa pessoa é divertida, eu gosto do outro porque o outro paga as minhas contas, mas eu não amo esta pessoa, eu gosto do que ela me proporciona. Isso tem diferenças, sim. Não é? Eu gostar do outro, quando você ama, você faz algo para outra pessoa por amor a outra pessoa. Mas o amor ele é recíproco. Eu não acredito num amor que somente é de palavras. O amor ele é de ação. Não é? É verdade. Porque eu amo-te, mas depois eu não pago suas contas, você tá vendo assim, eu posso te ajudar e ser mesquinho. Tem pessoas aqui, por exemplo, eu atendo muitas pessoas imigrantes.
E essa pessoa, por exemplo, que teve muitos problemas, ela era imigrante, o cara aqui, não é, daqui, nós falamos de Portugal, era um português, ele não fez o documento dela, tipo, para prendê-la. Então, que amor é este? É um amor cativo? Isso aí não é amor. O amor, ele te dá liberdade. Você é livre. O amor é a liberdade. Esta semana, pelo menos 2 mulheres que comentam os meus vídeos e depois conversamos ou pessoalmente ou por mensagens, disseram o seguinte: eu é que sou a pessoa tóxica da relação. Mas são mulheres comuns, como eu e tu. Aparentemente não se vê nada. E eu questionei, mas porquê tóxica? Porque eu é que quero ter o controle. Eu é que quero gerir a relação e controlar tudo. E outras disseram, eu sou muito dependente, de certa forma também sou dependente da relação, porque no passado tive uma família disfuncional. O meu pai bebia muito, batia muito na minha mãe e foi embora. Então este tipo de acontecimentos na nossa infância geram um trauma que proporcionam a dependência. Não é? Sermos codependentes do outro, para tudo, para resolver um problema. Há mulheres que não vão ao cinema sozinhas, que não vão à praia sozinhas. E isso mostra que não foram curadas desse trauma. Precisam do outro. Nós nascemos, eu costumo dizer, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Não é? A não ser, não é? E por isso temos que gerir a nossa vida, tomar as nossas decisões por nós mesmos. E há pessoas que não conseguem tomar decisões. Estão sempre a pedir a opinião do outro. Não é? Eu conhecia uma senhora que é cristã, e também está no relato deste livro, um dos relatos, que foi abusada sexualmente, acho que foi aos 3 ou 4 anos, ficou com marcas profundas, mesmo depois de fazer terapia, etc. Teve muito, está sempre... É um marco muito profundo. Foi muito, muito cedo, e depois os pais até tentaram cobrir, camuflar a situação na vila, e ainda hoje ela é dependente. Até para ir ao banco, não quer ir ao banco sozinha, porque o pai fazia tudo. Tem isso também, não é? Essa questão também da superproteção. Porque aquela pessoa passou, não é, por esse trauma, então agora quero compensar, proteger demais. Então, assim, a gente tem uma linha, acho que na vida assim a gente tem uma linha. E a gente tem que achar um equilíbrio para as coisas. Porque você pode amar, cuidar, sem deixar aquela pessoa ser dependente de você. Por exemplo, uma mãe, não é? A gente cuida dos filhos, não é? É normal, não é? Dá todo carinho, mas chega uma idade, e aliás, em todas as fases, eu acredito assim, em todas as fases. Eu, por exemplo, eu arrumava meus quartos sempre desde pequena, as coisas ordenadas, fui ensinada desde pequena. Agora, você fazer imagine agora você ter um jovem de 18 anos, né? Já está adulto, já sabe fazer muita coisa, e você ainda limpa o quarto, você ainda que faz tudo para ele, você não deixa como essa pessoa não é autónoma? Não é autônoma, não é? Então vai estudar fora e depois, não é? Fica sempre naquela dependência, aquela pessoa tá ligada. Eu não tenho filho, mas tenho um sobrinho muito muito apegado, muito próximo, é o filho do coração, e ele sabe disso, né? E eu sempre oriento. E eu tenho agora, por exemplo, estou no Algarve por causa dele, né? E eu digo, você é o homem. Você era bebezinho, carregava bebezinho, mas você não é mais um bebê. Mas ele gosta de ser chamado assim, é o bebê da tia, né? Mas o grande amor é fazer o outro florescer, é fazer o outro ser independente. Ele se tornar autônomo, fazer as próprias escolhas. Você pode ajudar no processo, claro. Mas não decidir pelaquela pessoa. Cada um de nós. Não vai ter maturidade. Exatamente. E a maturidade, assim, a maturidade emocional, a maturidade psicológica, a maturidade espiritual. Como eu construo essa maturidade? Com a ajuda do outro, mas dando também. Olha, vai. Aqui é o caminho. Mas vai, faz. Você consegue fazer. Dando assim, impulsionando. Exatamente. E muita da dependência emocional é validação. A pessoa não sabe, ela não consegue olhar para ela mesma, ela não consegue se ver, se autovalidar, se reconhecer as minhas qualidades. Por exemplo, a questão de viajar sozinha. Eu viajo sozinha, eu vou para o cinema sozinha, eu sento em restaurante sozinha. Há mais de 20 anos. Eu venho mandando, assim, olha, eu já fui para país
difíceis, né? Países muçulmanos, né? Mais fechados para a mulher, né? Mas eu já vivi em muitos lugares e viajo até hoje, né? Eu viajo para muitos lugares e eu sempre, não é? Eu sempre digo assim, Eliana, você consegue. Eu digo para mim mesma, você consegue, você tá difícil, mas você consegue. E aquilo que você não consegue, você pede ajuda. Gente, pedir ajuda... Carregar uma mala. Pedir ajuda também é um sinal também de fortaleza e não de fraqueza. Por exemplo, a gente não vem para a terapia e pensa, ai, não quero me sentir fraco. Não, isso não é fragilidade, é você mostrar naquele momento, eu estou vulnerável, mas eu preciso do outro para elaborar e eu avançar. É tipo o arco, eu vou para trás, mas depois eu avanço. Não é? Então, essa questão da dependência pode vir entrar de várias portas. Ser muito protegido, por exemplo, uma criança foi muito protegida, super protegida, então eu não sei fazer nada, se sente dependente dos pais. Logo depois vai ser vítima, dependente do namoradinho, porque o namoradinho é que faz, desse namoradinho depois, né? Exatamente, o padrão que viveu. Atrás, não é? Aí é o esposo, depois esse cara vira o controle de tudo, ou se esse cara vai embora, não é? Arranja outra mulher, a gente vê muito isso, e ela fica lá sem saber o que fazer. Eu conheço mulheres, eu atendi uma mulher, ela era a esposa de um médico de sucesso, tinha dinheiro, ele fazia de tudo. Tem hoje 10 anos se passaram, ela não sabe comprar um bilhete pela internet. Ela não consegue viajar para lugar nenhum, porque ela é totalmente dependente. Então é onde a gente precisa trabalhar e mostrar e construir essa identidade, você também é capaz. Não foi apenas seu ex-marido que conseguia. Era um homem inteligente, sim, mas você também é inteligente, você também consegue. E aí os passos pequenos que a gente vai conseguindo, a gente vai olhando pra gente com aquele amor, com aquele o booster, sabe? Com aquele carinho por a gente mesmo, e dizer, eu consigo. Se enche de dopamina, né? E aí a gente vai construindo essa identidade e saindo dessa dependência do outro. Se pudéssemos deixar aqui algumas dicas, algumas tarefas já para iniciarem hoje, as mulheres que estão a ouvir o nosso podcast, o que é que tu dirias para começarem a fazer, para se libertarem da dependência emocional? Foi exatamente isso que eu comecei a dizer, não é? Primeiro, o autoconhecimento, não é? E se não consegue fazer isso sozinho, tem inúmeros hoje, não é? Inúmeros profissionais. Inclusive eu tenho o PEP, né, que você estudou. Sim. O PEP é um curso totalmente que ajuda a pessoa a fazer esse mergulho dentro, né? Olhar para mim, olhar os meus potenciais e também as minhas debilidades, meus pontos frágeis. Porque muita gente diz, eu só tenho um ponto. Não, todo ser humano tem pontos frágeis. E se eu tenho essa tendência a dependência, a depender de alguém, ou emocionalmente, ou depender de alguém para fazer alguma coisa. Por exemplo, tem gente que não consegue fazer. Eu moro sozinha, eu viajo sozinha, eu monto uma mesa para mim, com a minha taça, com minha comidinha, como fazer um menu para mim, por que não? Não é? Eu mereço, não é? Eu estou sozinha, se tem coisa gostosa, vou assistir o pôr do sol ontem, eu estou aqui no Algarve, lindo, maravilhoso, aproveitar as pequenas coisas. E de repente tem outra senhora lá que estava lá sozinha, né? Viajando sozinha, começando a bater o papo, falei assim, gente, eu admiro isso, porque nesse meu caminhar sozinha, eu percebi assim, há 25 anos atrás, a gente via casais, a gente via muito família, poucas mulheres sozinhas. Hoje a gente vê muitas mulheres que se estão permitindo, elas estão se permitindo, assim, olha, esse casamento aqui é abusivo, eu vou. E hoje tem empregos, não é? A mulher está conseguindo conseguir pagar suas contas e viajar e conhecer o mundo e desfrutar. Antigamente, isso não acontecia. Então, hoje, se alguém está passando por isso, não tenha medo. Porque acho que o medo bloqueia, né? Tá com medo? Mas vai. Vai com medo, mas vai. Pede ajuda. Só não fica... Estamos cá para isso, não é? Estamos cá para isso, para ajudar as pessoas, não é? Ficar nesse ponto... sendo subjugado. Até quando? Eu pergunto assim, até quando? Que você está passando, vivendo debaixo de opressão, em um relacionamento que você sabe que não é o seu lugar. Tem muita gente que está em um lugar que não é mais o seu lugar. Não é, nunca foi. Você entrou, foi um erro. Mas ficar é um erro ainda muito pior. Muito obrigada pela tua presença aqui, Eliana. Um bem-aja a todos. E se tiverem alguma dúvida, se precisam de
terapia, estamos cá para vos ajudar. Temos a Eliana, é a nossa psicóloga, está de serviço sempre. Basta chamarem aqui no privado ou deixarem uma mensagem. E se ainda não adquiriram o meu novo livro, Como Sobreviver a um Relacionamento com o Narcisista, também me mandem mensagem. Ainda não está fora do país, ainda está só nas minhas mãos, ainda não está online, no digital, mas muito em breve vou colocar também. Ótimo. Parabéns, Eunice, pelo seu livro. Eu acredito que vai ajudar muita gente e que Deus realmente prospere, porque eu acho que é isso que é a nossa missão, né? Ajudar pessoas. E vocês que nos assistiram, meu muito obrigada. Fiquem com Deus e estamos cá para ajudar-vos, se caso necessário. Obrigada.